Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Esta noite vamos iniciar o nosso tempo de culto louvando e bendizendo ao nosso Deus. Convido aqueles que podem se colocar em pé. Vamos cantar o número 4 do Voz de Melodia. A Deus demos glória. Pedir para o irmão Rafael
poderia, por favor, nos elevar a Deus em oração, agradecendo a Deus pela vida do nosso Cid, por mais um ano de vida que o Senhor nos deu. Deus, Pai, te louvamos, Pai, pela vida do irmão Cid, o Senhor abençoe esse dia, a felicidade, a paz, a alegria, a tranquilidade, o crescimento, a tua palavra. O Senhor abençoe esses seus alunos, seus braços pela vida dele, e ganhamos a mensagem dada com esse filho e felicidade. Amém. Obrigado, Rafael. Sim. Chamo agora o pastor Jonas para dar os avisos. Uma boa noite a todos. A gente está na metade do final de janeiro, então chegando mais gente das férias. A gente vai ter um compromisso apenas com os líderes e com os professores de escola dominical, líderes e jovens, para a gente fazer um dia, um horário de orações no sábado, dia 31, das 17 às 18 horas aqui na igreja. Claro que qualquer pessoa que quiser vir também está convidada, bem-vinda, mas principalmente os professores, líderes, para a gente orar pelo ano, pelas atividades, para a gente colocar nas mãos de Deus desafios que a gente não consegue resolver. Normalmente são muito maiores do que a gente consegue. Então, nesse dia 31, tempo de oração com a liderança. Dias 1º e dia 15 de fevereiro, esses 2 dias, nós vamos fazer ceia do Senhor. A ideia é que com o passar do tempo a gente vai tornando ainda mais frequente, como era no Antigo, no Novo Testamento, bem no começo da igreja, eles faziam toda vez que eles se reuniam. Então, nós vamos ter nesse tempo aí, e também atividades dos jovens retornando nesse mês de fevereiro. Então, jovens, aguardem as instruções aí, a gente em breve atualiza vocês sobre esse detalhe. Se você não percebeu ainda, na entrada, o Heraldo preparou e produziu o primeiro boletim desse ano, então você pode ter algum devocional, avisos, motivos de oração, algumas coisas referentes aos nossos missionários ali. Então, vai ser uma forma que a gente vai comunicar com vocês sem necessidade de mandar exatamente alguma coisa no WhatsApp lá, mas é um pouco mais completo que isso. Então, fica à vontade para se servir, pegando quanto você desejar, pode distribuir para alguém, algum conhecido seu, alguém que você sabe que gostaria de ter, fica à vontade, tá? O pastor Mário está de viagem esse fim de semana e também provavelmente até quinta que vem, mas normalmente ele tem ensinado às quintas, 19h30, sobre escatologia, uma forma bem didática, bem metodológica, dá para você entender com clareza o texto, e ele tem feito isso com destreza. Então, se você conseguir, marca lá, estica o horário um pouquinho na quinta, faz um esforço para estar aqui com a gente, para aprender um pouquinho mais. Esse é um assunto importantíssimo, porque ele move o seu comportamento agora. Se você entende as escrituras sobre o futuro, você consegue se preparar quanto a isso, você consegue acalmar o seu coração quanto a certos assuntos, e você consegue preparar o seu coração quanto a outros assuntos, criar urgência onde é necessário. Então, faz o possível para você estar aí com a gente e se um bom tempo juntos. A igreja vai arcar com a limpeza essa semana, na manutenção. Homens, fiquem atentos para a gente em breve passar a instrução aí quanto ao nosso jardim. Bom, muito obrigado. Antes de eu passar a palavra para o pastor Davi, a gente está recebendo a visita do Gabriel, você tem? Ele? Não, também, eu estou falando do rapaz. Vitor, errei feio. Coloca na minha conta aí, viu, Vitor? Obrigado pela visita, Deus abençoe, viu? E também o Pedro, está lá no final. O Pedro já veio aqui outras vezes, mas está revisitando a gente. Uma alegria ter você também com a gente, viu? Deus abençoe. Mais alguém que está visitando a gente pela primeira vez, tenha do lado do outro, aí você sim, Gabriel, né? O nome dela, qual é? Júlia, outra Júlia aí, né? Bem-vinda, Júlia. Deus abençoe, viu? Mais alguém não, né? Não. Então, a pastora Davi pode continuar o outro. Bem, nós adoramos a um Deus que nos amou e nos amou a tal ponto de enviar o seu Filho por nós. Eu convido os irmãos a cantarmos o nosso segundo hino de número 84, do Lógico do Dia, 84, ao Deus de amor. Eu vou pedir para os irmãos, mais uma vez, se coloquem de pé. É mais fácil, né, nós cantarmos o hino em pé. Então, os irmãos vão ter a oportunidade de ficar sentados depois para ouvir a pregação. Vamos aproveitar esse tempo para nos colocar de pé, adorar o nosso Deus.
número 84, ao Deus de amor. Amém? É esse Deus que nós adoramos e que nos amou a ponto de dar o seu Filho. Nós devemos espalhar a mensagem do seu amor, a mensagem do Evangelho. Por isso convido os irmãos a cantarmos o hino 395, 395. Vamos, irmãos, levar essa luz. Oh,
Queridos irmãos, podem se assentar. Agora nós temos o momento dos nossos versículos. Então, se algum irmão ou alguma irmã gostaria de compartilhar um versículo que tem memorizado durante esse tempo, ou se gostaria de ler algum trecho das Escrituras para compartilhar conosco, você tem essa oportunidade nesse momento. Algum irmão que gostaria de compartilhar algum versículo? Irmão ou irmã? Se não temos nenhum, perdão. Clama a mim e responder-te-ei. Dar-te-ei coisas grandes e ruins que não sabes. Jeremias 32. Amém. Obrigado, meu irmão. Mais alguém? Se não, vamos então recitar o versículo que nós temos memorizado, como igreja. Vamos aproveitar que começou a ficar um pouquinho mais curto, é só um versículo por enquanto. Conforme os meses vão passando, nós vamos aí aumentando os versículos. Vamos começar esse ano então com Filipenses 4:4. Vamos juntos, a gente fala o versículo, depois a gente fala a referência, tá bom? Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Muito bem. Então, versículo importante, independentemente da situação, nós estamos sempre alegres naquele que já fez todas as coisas por nós. E aproveitando, gostaria de ler nesse momento o trecho das Escrituras que o pastor Jonas vai expor daqui a alguns momentos, que se encontra no livro de Números, o livro que o pastor está expondo para nós, capítulo 6, lá no finalzinho dos versículos 22 até o 27, trecho conhecido aqui como a bênção sacerdotal, Número 6, 22 a 27, nós lemos assim na palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém? Muito bem, vamos então cantar o nosso último hino antes da mensagem, que vai ser o número 77. Nós cantamos sobre um Deus a quem nós glorificamos, porque Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho. Nós espalhamos a mensagem da salvação e nós confiamos que Ele nos guia, Ele guia a cada passo da nossa vida, e é isso que nós vamos cantar nesse momento, no nosso último hino, os passos do justo. Oh
cada um dos irmãos essa noite a questão do culto ao Senhor. Obrigado aos outros também. Pastor Márcio. Exatamente o texto que nós lemos agora há pouco, no livro de Números, capítulo 6. Só no final do capítulo a gente tem estudado na sequência das nossas Número 6. A gente vai reler o texto porque ele é pequenininho. Gostaria de detalhar algumas coisas aqui hoje. Diz assim, verso 22: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Vamos pedir que Deus nos abençoe, aprendendo as Escrituras hoje. Vamos orar. Eterno Senhor, nós pedimos tua paz, pedimos que o Senhor esteja nos abençoando em ajudar-nos a entender as Escrituras hoje à noite. Pedimos que o Senhor nos ajude não apenas a entendermos, mas a levarmos ela conosco para transformar isso em fruto que agrade ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê luz e sabedoria, cuide das nossas crianças, cuide do tempo delas aprendendo alguma história bíblica. Abençoe as professoras, abençoe que os corações estejam dispostos a te ouvir hoje à noite. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem não ouviu falar disso, está chegando agora a primeira vez, pastor, não consigo entender muito esses assuntos todos ligados com o livro de Números, não ouvi todas as mensagens. Deixa eu só atualizar você até onde a gente chegou. O livro de Números, ele não tem esse nome. Esse nome foi dado pela tradução latina, ou pela tradução mais ligada ao mundo ocidental. O nome original desse livro é No Deserto. E quando ele foi escrito relatando apenas 3 anos. Parece que é muito mais, porque a quantidade de arquivos Excel aqui, né? Para baixar, para ler, esse monte de tabelas que tem números aqui, é muito grande, então você tem a impressão que passou muito tempo. Não é assim. Ele foi um livro que praticamente foi escrito em comparação ou paralelo ao livro de Êxodo e o livro de Levítico. E quem escreve esses livros é Moisés. Então, Moisés queria separar em tomos diferentes a história de Israel quando sai do Egito. Ele queria detalhar coisas diferentes, naturezas de assuntos diferentes, e por isso surgem livros diferentes. Então, o Gênesis, por exemplo, vai explicar a história do mundo e a história dos patriarcas, terminando em José e Jacó no Egito. E depois você vai ver que Êxodo continua a história de Israel já no deserto, começando a ser nação. E o livro de Números mostra esses 2 primeiros anos de história de Israel e mostra também o último ano de Moisés. Ele está prestes a morrer, ele resolve escrever um pouco do que aconteceu naquele ano. O livro de Levítico, ele serve como regra para os sacerdotes. E o livro de Deuteronômio é uma repetição de tudo isso, só que de um jeito mais agradável de ler e mais resumido, vamos dizer assim. Moisés queria apenas reforçar algumas coisas antes de eles entrarem em Jericó. No livro de Números, então, você vai ter algumas coisas que o povo de Israel começava a fazer em termos de lei. A gente viu algumas dessas leis sendo mostradas. Por exemplo, você vai ver que até o capítulo 4 tem regras para os levitas, regra para o exército. No capítulo 5 fala sobre imundos serem tirados do arraial de Israel. Se você achar na minha pasta, Bruno, por favor, coloca uma imagem do arraial de Israel para deixar ela aí. Tá? Você vai ver também que existia regra para pessoas que
resolviam se dedicar ao serviço ao tabernáculo por um tempo, que eram os nazireus, que eles tinham que deixar os cabelos crescerem, a barba, o cabelo, e chegavam no fim do nazireado, eles tinham que rapar tudo isso. E enquanto eles estavam nesse tempo do nazireado, eles não podiam beber nada que viesse do vinho, e eles não poderiam tocar nada morto. Então era um tempo para eles se reservarem em termos de saúde física e saúde mental, saúde espiritual. E aquelas coisas eram símbolos. E quando a gente chega no fim no capítulo 6, existe uma bênção que aparece. Deus cria um método para uma bênção. E se você for ler assim, detalhe por detalhe, você vai ver que primeiro ele começa se referindo a Arão e a seus filhos. Qual era o papel de Arão e os filhos dele? Arão e os filhos receberam a bênção de poderem ser intermediários entre Deus e os israelitas. Você gostaria de estar na presença de Deus? Olha a minha pergunta, ela é um pouco capciosa. Você está ou não na presença de Deus? Se você fosse sozinho para casa, você estaria ou não na presença de Deus? Por pelo menos duas razões. Uma é que Deus, ele está em todos os lugares. Diferente do panteísmo, que diz que Deus é todas as coisas. Então, se você matar uma lagarta, uma formiga, você matou um pedaço de Deus. Criminoso. Não, nós não somos panteístas, mas Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, Ele sabe o que está acontecendo porque Ele está ali. Além disso, nós os que cremos no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo, para a salvação das nossas almas, nós temos uma promessa que é dita inclusive em Romanos, que nós temos o penhor de Deus em nós, que é o Espírito dele habitando dentro de nós. Então não tem jeito de você que crê no Evangelho se livrar da presença de Deus. Você está com ela sempre. E por causa disso, nós temos uma realidade um pouquinho diferente do tempo do tabernáculo. Nessa época, os filhos de Arão e o próprio Arão eram aqueles que faziam você se conectar com Deus. Então você queria fazer um sacrifício ao Senhor de forma pacífica, por exemplo, você não fez nada de errado, você simplesmente teve desejo de ofertar a Ele, você chegava como um sacerdote, e Arão e os filhos dele tinham que interceder por você a Deus. Era um privilégio fazer isso. Mas essa bênção, ela vai além disso, porque além de eles fazerem todos os cultos e rituais para os israelitas, Deus deu a eles a tarefa de abençoarem o povo de Deus. E eles começam justamente com Deus falando sobre alguns mandamentos. No início de cada verso você vai perceber que o Senhor faça as coisas. A bênção começava com o Senhor fazendo isso. O Senhor te abençoe. O Senhor faça resplandecer o rosto. Sobre ti levante. O Senhor sempre é aquele que está em proeminência. É aquele que vai fazer de fato essas coisas valerem. Mas tem uma coisa que na criação Deus criou, e isso é um negócio que vai assim me deixar impressionado até o dia de eu morrer, que é o fato de Deus permitir que a palavra tenha poder. Há uns anos atrás, mais ou menos uns 25 anos atrás, saiu uma reportagem, eu me lembro, de algumas pesquisas de que os donos de plantas, eles faziam as plantas ficarem mais saudáveis à medida que eles cantavam enquanto eles molhavam essas plantas. Interessante esse fato, né? E depois eu me lembrei da minha avó, ela sempre fazia isso. E sempre na casa dela tinha rosas assim, vibrantes. Eu nunca vi em nenhum lugar. As rosas lindas, né? As folhas saudáveis, perfeitas. O jardim dela era maravilhoso, tinha todos os tipos de caramujos que você imaginasse. Quando eu chegava lá, a primeira coisa que eu fazia era: vó, posso brincar no jardim? Só não vai me sujar isso. Eu sentava lá e começava a sujar, como era maravilhoso, aquele cheiro de terra, né? O fato de alguém cantar faz com que a sua voz tenha algumas ondas, algumas frequências que vão vibrar em frequências semelhantes à da planta, ou em frequências que conversam simplesmente com elas e que vão causar efeitos de bem nesse ser, que é uma planta. Você vai ver isso acontecendo com algumas terapias em que você fica ouvindo uma frequência específica.
Eu não sei se você sabe, o som ele se propaga no ar como onda. E dependendo se você aperta ou estica essa onda, você causa efeitos diferentes no seu corpo. O seu corpo ele não é uma parede fechada, ele tem poros, ele tem buraquinhos muito pequenos que as ondas, passando por esses buraquinhos, elas são absorvidas por eles, mas alguma coisa ainda passa por, especialmente na água, elas viajam muito longe. Então, como é possível Deus ter criado um planeta inteiro, com todos os seus detalhes, sendo apenas pela sua palavra? Hebreus 11, se você ler aquele texto, tem alguns versos ali que são profundos. Pela fé, foi o mundo criado pela palavra de Deus, de maneira que o que existe, ou o que é aparente, algumas versões falam assim, veio do que não se pode ver. Aí, alguns milênios depois, Bohr e Rutherford decidem publicar ao mundo a sua teoria sobre as mini partes das coisas. E aí surge a teoria atômica. E mais tarde a teoria atômica vai sendo cada vez mais trabalhada. Hoje nós temos um modelo atômico complexo. E cada vez mais complexo, porque o mundo é isso. Então, a palavra de Deus, um Deus que fala coisas, ele coloca poder nessas palavras. De alguma forma, ele coloca poder. Jesus Cristo, no meio do mar da Galileia, tempestade, os discípulos assustados, todo mundo com medo. De repente, o Senhor, que estava dormindo, acorda: Senhor, nós vamos perecer, você não se importa, faça alguma coisa. Como quem dizer, Deus, faça alguma coisa. E Jesus acorda e ele diz: acalma-te, aquieta-te. As coisas voltam para o lugar. E o assombro dos discípulos foi o mesmo assombro que eu tenho. E eu acho que vou ter até o dia de morrer. Como é possível um ser falar e as coisas obedecem ao som da sua boca? Quando Deus decide abençoar, ninguém pode fazer o contrário. A palavra dele tem poder. Então, ele diz para Arão fazer isso. A palavra em si, abençoar, ela tem a ver com palavras de peso, palavras que vão ter efeito na sua vida. Então, quando você decide abençoar uma pessoa, você não está fazendo apenas um desejo da sua alma. Sabe, o pai que deseja que o filho tenha uma vida boa, melhor, então ele fala aquelas coisas como se fosse um sonho que ele quer que se concretize. No caso de uma bênção, não é isso que está acontecendo. No caso de uma bênção dada por Deus, é algo que de fato será cumprido. Deus não brinca com as suas palavras. Você não vai ver Jesus. Não vou dizer que ele não fazia isso, pelo amor de Deus, ele nem estava lá. Mas não vou dizer que Jesus sempre falava bobagem. Ele não tinha aquele modo bobagem que a gente tem de vez em quando, sabe? A gente termina de comer, começa a conversar, e daí sai uma brincadeira, depois fala outras coisas, fala uns achômetros, umas opiniões, umas coisas nada a ver. O Senhor não tinha esse tipo de coisa. Mesmo nos momentos possíveis de descontração, eu acredito que o Senhor tinha isso, porque Ele é Deus e colocou a imagem dele em nós. Impossível que Jesus não fosse alguém com senso de humor. Até nesses momentos, Ele escolhia as suas palavras. Imagina, Maria, acho que foi Madalena, estava prestes a ser apedrejada. Perdão, Maria Madalena foi a que tinha 7 demônios. Aquela mulher adúltera que foi pega no adultério enquanto Jesus estava orando no Getsemane, lembra essa história? Eles trazem ela, todos com as pedras na mão. Senhor, está aqui, foi pega no adultério. O que o Senhor fala? E ele diz: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Ela estava errada. O Deus que criou o universo estava sabendo do que ela estava fazendo. Só que naquele mesmo momento, ele sabia que todos aqueles acusadores também estavam fazendo. Então ele trata de tocar na ferida deles. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eles estavam sujos igual pau de galinheiro. E o resultado foi o quê? Todos largaram suas pedras e saíram. E o que a palavra do Criador do universo resolve dizer para aquela mulher? Ele chega lá: sua miserável! Foi assim? O Criador do universo agiu? Não. Mulher, cadê os homens que estavam te acusando? Uma pergunta em voz mansa. Ele podia fulminar ela naquele momento, podia queimar ela com o fogo do céu. Ele pergunta: cadê os que te acusam? Não sei, Senhor. E o que ele diz? Vai, não peques mais. Ele sabia que ela tinha se arrependido.
Deus é alguém que deseja vida. Abençoar significa dizer bem. E quando você diz bem, pelo poder de Deus, esse bem vai acontecer. Não é apenas um sonho que você quer realizar, vai acontecer. Então, eles tinham que abençoar. Vou pedir que alguém leia para nós, por favor, Romanos capítulo 12, verso 14. Apenas uma pessoa leia em voz alta, para a gente complementar a informação que vem do Novo Testamento sobre esse fato. 12, verso 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alguém gostaria de abençoar agora o Alexandre de Moraes? Bonito no texto, né? Na prática é bem diferente. É bem diferente. No final eu vou explicar como a gente deve lidar com gente como ele. Mas existe um outro verbo aqui, o verbo guardar. Note o verso 24. O Senhor te abençoe, ou seja, diga coisas boas sobre ti e que Ele te guarde. Como nós podemos dizer que um Deus que guarda é um Deus que nos lança no meio dos lobos? Quando você pensa, por exemplo, na história de Jó, isso, você confunde Ló e Jó. A história de Jó, rico, estava bem, estava em paz, estava fazendo sacrifícios dele pelos filhos. Os filhos eram ímpios, mas ele em si mesmo, com Deus, ele estava bem, estava certo, estava indo bem no caminho da justiça. E de repente, a fidelidade dele a Deus provocou o quê? Nada. Porque Deus mesmo, um belo dia, ele resolve desafiar Satanás. Assim, dá a impressão que Deus não tinha nada para fazer. Ele resolve começar uma confusão, não é? Mas é interessante como o verbo, ali no livro de Jó, naquele momento que fala que os filhos de Deus vieram à presença de Deus, e estava também Satanás. Esse "e" ali no hebraico indica alguém que chegou sem ser convidado. Era assim: olha, todo mundo veio para a festa e a tia fulana também veio. Esse "e" ele é conotativo, ele é aquele puxa vida, por que veio? Então o texto de Jó está dizendo: estavam os filhos de Deus reunidos e Satanás chegou na festa. E aí imagina, Deus era o centro da festa, e de repente ele olha Satanás passar lá pela segurança. Daí todo mundo já na carazeira, ele chega: viste meu servo Jó? De onde vens? Aí: venho de passear pela terra e rodear por ela. Esse tom de fala dele tem a ver com alguém que veio da sua propriedade e estava tudo certo, então agora ele veio tirar uma onda na festa dos outros e penetra. Imagina a cena: alguém que chega sem ser convidado e se gabando. Não está no texto, mas lembra a conotação da conversa que mostra que ele é como se ele tivesse propriedade sobre a terra. Então ele está chegando na presença de Deus e Deus chama a atenção para o servo: viste o meu servo Jó? Como quem dizendo: aquele ali você não manda. E eles zombeteram dele do jeito que era. O que ele falou? Tira as coisas dele e toca na vida dele, para ver se ele vai te servir. E Deus diz o que para Satanás? Ele escolhe a palavra e diz: só não lhe toques na vida. Isso quer dizer o que? Faça o escarcéu com ele, mas não o mate. Então Deus colocou limite para o seu próprio inimigo. Satanás tenta correr e não consegue. Que nem um cachorro do vizinho meu, que ele amarrava na árvore, toda vez que o caminhão do lixo passava, o cachorro saía correndo, só que ele esquecia da corda. Tomava aquele soco e voltava. É mais ou menos essa relação de Deus com Satanás. Ele tem Satanás ali, junto. Então, como um Deus que abençoa e que é o bem dos seus filhos, permite uma história como a história de Jó? E se você for o Jó da vez, se tiver uma fila de Jós, que o Senhor está querendo experimentar algumas coisas, lembra que Deus não está fazendo um experimento científico, Ele está se divertindo com o ser humano. Mas quanto aos seus servos que Ele ama, Ele corrige, Ele quer moldar essas pessoas. Então Ele permite que certas coisas aconteçam para que esse molde seja possível. Então você pode estar numa fila dessas. E aí, cadê a bênção de Deus aqui?
ela vai acontecer. Lembre-se que na história de Atos que a gente está vendo, o fim de todas as histórias de perseguição e de morte dos filhos de Deus terminam em alegria. Todas as histórias, todas elas. Você vai ver que todas as histórias da Bíblia, as piores possíveis, a pior história da Bíblia você vai encontrar no livro de Juízes, os 3 últimos capítulos. É um capítulo angustiante. Isso parece macabro. Como é que o Alfred Hitchcock não leu isso aqui ainda? Ele ia fazer dinheiro com essa história. Você depois lê lá, surpresa. Mas é interessante de ver como histórias como aquela, grotescas, ainda têm esperança. Elas terminam com esperança. Porque o seu Deus é um Deus de bondade, é um Deus que vai procurar o seu bem e Ele vai querer guardá-lo. Alguém pode recordar para mim quais são as 2 formas que Deus guardou o seu povo no deserto? Vou dar uma pista. De dia, a nuvem, e de noite, coluna de fogo. Não era apenas um sinal da presença de Deus, eram coisas úteis. A nuvem para aliviar o calor do deserto, de noite um fogo para poder aliviar o frio do deserto. O deserto faz muito frio, abaixo de 0 de noite. Então você imagina os riscos daquela gente sem essa proteção, essa guarda, ou guarda de Israel. Imagine isso. Mas não, ele promete, na bênção em que ele falaria, a guarda estaria prometida. Outro verso 25: faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Quero citar apenas alguns salmos. Eu não vou falar o salmo em si, mas eu vou pedir que uma pessoa, Heraldo, por favor, você leia para a gente apenas o verso 3 do Salmo 80, só para a gente ter uma amostra. Aqui tem outras referências de Salmo 119, 135, Mateus 17, 2, Êxodo 34, 30. Todas essas passagens citam um Deus que coloca o seu rosto, ele resplandece o seu rosto sobre seus servos. E o que acontece quando isso ocorre? Pode ler o Salmo 80 verso 3. Faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O que esse verso está fazendo com o rosto de Deus? Ele está ligando ao ato de salvar. Se Deus volver o seu rosto contra você, é como se ele estivesse privando você de se salvar. Tem noção disso? Está calculando o peso dessas frases? Lê o verso 7 nesse mesmo salmo, por favor. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 19 agora. Faz-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Essa é uma oração. Esse salmo está suplicando para que Deus não tire o seu rosto de sobre o seu povo. Em Crônicas, você vai ver 2 Crônicas 7, verso 14, um verso bem conhecido seu. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu dos céus atenderei, inclinarei os meus ouvidos e olharei para ele. O que isso denota? Um Deus que está favorável ao seu povo. Deus resplandecer o seu rosto sobre o seu povo significa favor, significa um Deus que quer fazer bem. É aquele pai que está olhando o filho brincar assim, ele fica tão feliz com o filho que ele quer fazer algum agrado. Ele, sei lá, marca sorvete de surpresa, né? Não vai usar isso contra mim. Mas não tem jeito, eu gosto. A gente fica tão feliz quando vê as crianças brincando e sendo crianças e do nada vem lá e recebe um beijo, né? Pai, eu fiz esse desenho para você. Desenho sem pé na cabeça, né? Escrito tudo errado, mas aquilo alegra o coração da gente. E imagina o Senhor vendo os seus filhos pelo mundo. Ele age como um pai, ele está querendo de fato fazer bem. Então ele quer que uma vez que o seu povo seja abençoado, o seu povo saiba que ele é um Deus bom. Deus não é um ser perverso, Deus não é um Baal, uma Astarote, um Milcom. Ele não é essas porcarias todas em que os seus servos, eles tinham medo das entidades divinas, porque se a gente não calar a boca de Baal lá com sacrifício, ele vai ficar irado e a gente não vai ter a chuva.
Se a gente não acalmar Astarote, a gente não vai ter a fertilidade da terra. Se a gente não der alguma criança para ser sacrificada para aquele Molote, era um touro que tinha no centro do seu ventre um lugar para fazer fogo. Imagina a maluquice dessa gente em matar os seus infantes. Deus odiando essa cena, abominação para ele. Esse mesmo Deus é um Deus diferente dessas loucuras. É um Deus que Ele quer fazer alguma coisa boa para você. Mas diferente do que a gente vê hoje numa sociedade hedonista, essa palavra que eu estava tentando achar na hora da aula, que tinha os epicureus históricos e os hedonistas, né? Se a gente pudesse colocar no espectro, seria os estoicos, os epicureus ao centro e os hedonistas do outro lado. Então, se esses aqui acreditavam na virtude, na razão, esses aqui acreditavam no prazer extremo, sem limites. A nossa sociedade está do centro para cá. Ela é isso. É uma sociedade que, se o aplicativo não agradar ela fica com raiva. É uma sociedade que, se o iFood não chegar em 5 minutos, ele está demorando uma eternidade. É uma sociedade que não espera para as coisas secarem. Durepox, meu Deus, quem inventou o Durepox? Não seca mais esse negócio. Não tem paciência, ela precisa de super estímulos. Toda hora tem que ver uma coisa super divertida. Se ela vai viajar, ela tem que ver um palhaço pulando em cima de um avião com a barriga cheia. Ela tem que ver alguma coisa impressionante para satisfazer aqueles desejos imensos de se divertir muito e toda hora. Não, a gente tem um Deus que Ele sabe do que você precisa. Ele conhece suas necessidades. Quando você está meditando, olhando para o nada assim, decepcionado com a sua vida, com o seu casamento, com seus filhos, suas contas, com tudo, com o carro que você comprou, com o time que você torce, fica a dica. Você está num estado assim, quase que de largar tudo. Deus sabe o que você vai falar. Então, como nós podemos acusar um Deus que usa a sua palavra para nos fazer bem e jogar sobre Ele uma culpa que nunca foi e nunca vai ser dele? E como nós podemos agir de forma leviana com esse Deus que resplandece o seu rosto sobre nós? Então, algumas coisas a gente vai aprender. Uma delas é que Israel era a nação mais abençoada da antiguidade. Não existia ninguém, nem povo no mundo que recebesse tantas coisas boas comparado com nenhuma nação. Não existia. Era um povo único. Era uma teocracia única. Existiam muitas teocracias, mas uma em que Deus fosse o rei particular dessa nação não existia. Então, será que esse aspecto de Deus mudou? Eu vou ler para você uma passagem que se encontra em João, e essa passagem mostra esse aspecto desse Deus, um Deus que Ele abençoou no passado e Ele ainda quer abençoar hoje. Está no capítulo 4, verso 22. João 4, 22 diz o seguinte: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O fato de Deus criar um povo que era abençoado transbordou a salvação para o resto do mundo. Então, em João é dito que a salvação vem dos judeus, mas ela não para neles, ela transborda para tudo. Você vai ver a mesma coisa sendo mostrada em Romanos 9, aquele início: porventura terá Deus rejeitado o seu povo Israel? De maneira nenhuma. Deles vêm as alianças, os patriarcas, a lei, deles vêm as promessas, deles vem o Cristo, que é bendito eternamente. Ou seja, nós ainda recebemos a bênção sacerdotal de alguma forma. Pastor, então isso é uma coisa que vale para a igreja? Responda outra pergunta: existe algum ponto na Bíblia em que nós não deveríamos abençoar? Existe algum ponto na Bíblia em que a bênção araônica foi invertida ou anulada? Existe algum ponto que nós não devemos nunca mais fazer? Não, pelo contrário, ela é algo que nós podemos usar, sim. Apesar de no momento em que ela foi revelada, ela valesse especialmente para a nação de Israel, nós escolhemos os frutos dela hoje. Pode usar, sim, essa bênção. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós podemos usar a bênção para nós. O outro é que essa bênção, ela também está implícita em Efésios 3:1. Não precisa abrir, não. Eu cito para você, que diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, dizem outros pontos também. Então, nós somos 3:1. É esse aí? Mas é nesse mesmo texto. Você vai ver um Deus
que Ele ainda quer dar para a sua igreja hoje toda sorte de bênçãos. Então você acha que Deus hoje não guardaria você? Você acha que esse Deus hoje te retiraria o rosto dele sobre você? Diz sobre você? Sendo que Ele deu para você o Cristo, para você crer e para você receber dentro de si. Isso quer dizer o quê? Essas bênçãos ainda estão conosco. Ele, por exemplo, Ele deixou de ter misericórdia daqueles que confessam os seus pecados e se arrependem e creem no nome de Jesus Cristo? De forma nenhuma. Nós ainda bebemos dessas mesmas bênçãos. O Senhor tirou a nossa paz. Quem pode citar para mim Filipenses 4, capítulo 4, verso 6? Aquele verso que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Deus não mudou as bênçãos dele para nós. Nós ainda recebemos essas mesmas coisas. Então, se tem algo que você pode fazer de poderoso na sua vida, é abençoar pessoas. Se tem algo que vai produzir fruto, é bênção sobre as pessoas. Pastor, você não respondeu ainda. Como eu posso abençoar aquele juiz amado e todos os amiguinhos dele? Como é que você vai abençoar essas pessoas? Você só tem um jeito de abençoá-los, que é orando para que Deus derrame sobre eles a mesma misericórdia que Ele teve por você. Acabou. Porque se você for um cristão verdadeiro, você vai ter fome e sede de justiça, não vai? Você vai ficar indignado com o mal, não vai? Então, assim, eu não vou dizer que você vai parar de ter raiva. Você vai assistir tudo aquilo, você vai ficar com indigestão. Vai dar raiva mesmo. Porque o que você está desejando é justiça. Mas jamais você deva usar a sua palavra. Você deve usar a sua palavra, a sua mesmo, para que você lance sobre essas pessoas maldição. Elas já estão sob uma maldição, a maldição do pecado. A vida delas é enviesada. Elas vivem fazendo aquilo que é parte da sua natureza instintiva. Elas produzem mal. Então, como eu vou abençoar um homem desse? Eu vou abençoar orando para que Deus tenha misericórdia dele. O rosto de Deus sobre ele significa que Deus pode resgatá-lo da lama. Agora imagine assim, se Paulo, que era um assassino de crentes, ele foi transformado num vaso escolhido, o que Deus não poderia fazer com um juiz que é altamente corrupto, se for transformado pelo poder do Evangelho? O que ele pode fazer com um homem desse? Imagine a grandeza. Alguém que sai de um extremo, ele é transformado, ele percebe o valor do Evangelho, normalmente ele vai para o outro extremo. É aquela história, você se queimou, você normalmente vai passar longe do fogo, ou você vai tomar muito mais cuidado. Deus tem muito a dar para o ser humano. Por isso, não deixe de guardar a bênção de Deus na sua boca quanto a qualquer pessoa. Se for alguém que você ama, algum filho, alguém que você quer desejar alguém, lance essas bênçãos sabendo que Deus de fato vai cumprir a palavra dele. E jamais amaldiçoe, porque você pode fazer exatamente o contrário. Você pode estar pecando por quebrar a palavra de Deus ao amaldiçoar a pessoa. Mas existe ainda uma última coisa. Existe uma palavra que passou batido no verso 26, que é a palavra paz. Você talvez leu ela rapidinho ali, beleza. Eu citei aqui Filipenses, ok. Mas a palavra shalom em hebraico, ela tem um sentido mais amplo do que ele tem na língua portuguesa. O sentido da palavra shalom, para a gente, por exemplo, é um sentido mais assim de não ter perturbações. Mas a palavra shalom, ela tem a ver com você, no meio das perturbações, ainda ter paz. É você, diante de tudo que está acontecendo na sua vida, ainda ter paz. É aquela paz que protege você quando você quer pensar o que não deve. É a paz que blinda a sua mente para você não se perturbar com as ondas. E é esse sentido que está dizendo que o Senhor te dê a paz. E você vai conseguir uma paz maior, principalmente no momento em que você fizer o que Romanos ensina, quando ele diz: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A única forma de obter essa paz é apenas tendo Jesus Cristo como o seu intercessor entre você e Deus Pai. Fé nesse Filho para a salvação da sua alma, para o perdão dos seus pecados, para a remissão deles
é a única coisa que vai permitir você ter paz com Deus. E Ele vai proteger você com ela. E eu desejo que Deus abençoe a todos, abençoe você com essa palavra hoje à noite. Amém? Vamos orar. Eterno Senhor, agradecemos ao Senhor por Sua palavra, por Sua vida em nós. Obrigado pela bênção dada por Arão a Israel, que ainda tem validade para nós, que pode nos atingir de formas diretas. Nós suplicamos que o Senhor nos guarde, que o Senhor coloque o Seu rosto sobre nós, que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos essa vida, e que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, que esse fator seja aquele que faça o nome do Senhor ser engrandecido entre as pessoas que nós convivemos. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a vivermos uma vida digna do Senhor. Agradecemos, pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos encerrando o culto aqui, e eu desejo a todos uma boa noite, uma boa semana, e que vale sobre você o texto que nós lemos hoje à noite.
terminei lá com ele, eu dei de volta, peguei aqui, ó. Chegou o Oliver, ele foi com ela. Aí eles até falaram, você tava aqui mais cedo? Outra situação? Aí terminou e falou, não queria mais ver você. Por favor, para de fazer Nossa, é o meu? É o meu.